bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso projeto de vida, onde a gente vai aprender aí a construir os caminhos para o nosso futuro. A gente sabe que o sonho, ele é só um sonho, até que a gente elabore um projeto e torne isso possível. E é para isso que a gente está aqui. E hoje na nossa aula nós vamos ver nosso objeto de conhecimento, família e comunidade, e o nosso detalhamento, convivência familiar e a influência do território na formação da identidade. Agora a gente vai acompanhar a nossa aula e daqui a pouquinho a gente vem para a nossa troca de experiências, tá bom? Então, bom vídeo para vocês, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, alunos! Olá, colegas de trabalho, professores presenciais. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto de vida. E eu espero, como sempre, que a gente troque muitas informações e que seja uma aula bem animada. E na aula anterior, nós vimos o eu, como nós somos, quais são as nossas qualidades, pontos a gente deve melhorar, mas a gente sabe que nós somos animais do bando, nós dependemos dos outros para a nossa sobrevivência. E estamos inseridos em várias comunidades, em vários grupos, por escolha própria ou não. Tem alguns grupos que a gente não escolheu estar lá, mas nós estamos. Como, por exemplo, a família. A gente já nasce inserido numa família, quer dizer, era para ser assim, de fato. Nem todo mundo tem essa sorte, infelizmente. Mas, enfim, esses grupos que a gente está inserido, eles também vão dizer muito sobre quem a gente é, sobre o nosso futuro, certo? E é por isso que a gente vai começar a nossa aula entendendo primeiro o que é uma comunidade. Eu acredito que vocês, a grande maioria talvez não tenha conhecido aí uma rede social que se chama Orkut, que está prometendo voltar. E o Orkut tinha um diferencial que era você se unir a pessoas que tinham interesses comuns aos seus. Então, existiam várias comunidades lá. Tinha uma que eu adorava, que era Alma Pedra, para vocês verem, né? Uma comunidade de gente aí revoltada. Mas, enfim, o que é uma comunidade? O conceito se refere a um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, como uma história comum, um objetivo comum, uma determinada área geográfica ou práticas comuns, como as comunidades quilombolas, as comunidades virtuais, que é a que eu acabei de citar o exemplo, e as comunidades escolares, certo? A nossa família é uma comunidade, aí na sua escola você forma uma comunidade, indo para um contexto mais amplo. Você aí, a partir do momento que você sai da sua cidade, vai para outro lugar, aí você já se percebe como membro daquele lugar do qual você saiu. Vocês viram aí que o que vai determinar isso? São as afinidades, os objetivos em comum. Começando pela família, como eu falei, é o nosso primeiro grupo, a nossa primeira comunidade, a gente vai ver aí uma série de diferenças entre essas famílias. E reflita, como é a sua família? Você tem uma mãe e um pai? Você tem dois pais? Ou só uma mãe? Ou duas mães? Ou avó, avô e tio? Nós temos aí vários modelos de família. Existem aí diversas conjunturas que unem as pessoas. Nem sempre as pessoas convivem ali com o pai, a mãe, aquela família, aquele modelo tradicional de família. Existem várias conjunturas que levam as pessoas a formar grupos diferentes e nem por isso eles deixam de ser família, porque o que vai determinar isso são os laços afetivos, é a identificação com o grupo, certo? E também, no caso da família, a necessidade que é suprida, que é a nossa necessidade de sobrevivência. E aí, reforçando o que eu falei, a gente vai ver que a família é essa nossa primeira comunidade. Vamos lá? Ela possui um papel fundamental na formação de valores culturais, éticos, morais e espirituais. Nesse sentido, cabe perguntar
quanto da sua família há em você. Como é que funciona isso na prática? A gente vai ver que, normalmente, não é uma regra, não é um caso fechado, mas normalmente a gente vai ver que as pessoas elas seguem a religião da família. Os filhos, as filhas têm a tendência também de torcer para o mesmo time de futebol do pai. É claro que as diferenças entre as gerações causam até diversos conflitos entre pais e filhos, isso é muito comum. Mas no mais, se você dá uma olhadinha, assim, se você se distancia um pouco e para pensar em quem você vai conseguir certamente identificar muito da sua família em você. É a primeira educação que a gente recebe. Como, por exemplo, aqui na nossa imagem, que a gente tem o pai e a filha com essa camisa da seleção brasileira que representa um time. Eu tinha solicitado, gente, uma camisa aqui do Corinthians, mas aí eu acho que o pessoal lá da edição devia ser flamenguista, vascaíno, aí eles colocaram aqui do Brasil para ficar neutro. Mas esse é um exemplo clássico. Eu não estou dizendo que todo mundo segue o time de futebol do pai ou da mãe, mas que não é raro os filhos herdarem essa paixão dos pais, certo? Vamos lá. Então vamos ver aqui mais exemplos de família, como podem ser essas famílias. Eu trouxe aqui no texto alguns exemplos, mas lembrando que nem todos os tipos estão descritos aqui, tá? Eu trouxe aqui os modelos principais. Como eu falei agora há pouco, nem todas as famílias são iguais. Existem vários tipos de família. E a gente vai começar pela tradicional, que é o tipo mais comum de família, que as pessoas dizem, a família do comercial de margarina, que é formada pelo pai, mãe e filhos. E essa família de pai, mãe e filhos pode ser matrimonial, que é a família legitimada pelo casamento civil, pelo casamento religioso. Existe todo aquele ritual que leva o pai e a mãe a se unirem perante toda a sociedade. Vejam bem, todo o tempo a gente percebe essa relação entre a gente e o outro, certo? Então, perante a sociedade, eles vão lá e assumem esse matrimônio, e é o que a gente chama de uma família legitimada. Mas nós também temos essa família no modelo informal. Quando é que isso ocorre? Quando o pai e a mãe resolvem, aqui numa linguagem bem popular, juntar as escovas de dente. E eles não necessariamente casam no cartório, casam na igreja, porém, eles têm aí um relacionamento, um padrão de família, pai, mãe e filhos. No entanto, o que vai faltar? Essa questão do documento, essa questão da legalidade. O que é bastante complexo, porque a gente sabe que, de acordo com as nossas leis, se duas pessoas vivem juntas há mais de 5 anos, isso já traz uma série de direitos para outra, certo? Mas esse não é o foco da nossa aula, vamos continuar aprendendo sobre modelos de família. Vamos lá, quem vem agora? Agora nós vamos aprender sobre as famílias monoparentais, que são compostas por apenas um dos responsáveis, certo? São aquelas famílias em que o pai cria os filhos sozinho ou a mãe cria os filhos sozinha, que são as chamadas mães solo, certo? Nesse caso aqui, a gente vai ver que, infelizmente, se você pegar dados do IBGE, é muito grande o número de famílias que são compostas apenas aí pela mãe, que não há o reconhecimento dos filhos por parte dos pais, e elas são as chefes de família. Embora também existam lares em que existe apenas a presença do pai. Então, quando há só o pai ou só a mãe, a gente tem uma família monoparental. Mas o modelo de família vai ser a anaparental, composta sem a presença de nenhum dos pais. Por algum motivo, a pessoa é criada pelos avós, é criada pelos tios, então não há a presença do pai ou da mãe nessa família. Porém, o indivíduo ele foi acolhido e ele faz parte daquele grupo, certo? Então vamos aí continuar aprendendo sobre família e qual é a importância dessa família para a construção do nosso projeto de vida. Vamos lá?
A construção do nosso projeto de vida envolve as relações que são estabelecidas ao longo do tempo, em diversas etapas da vida. A gente vê que os nossos grupos, eles vão mudando de acordo com a nossa idade, de acordo com os nossos interesses, certo? O número e os tipos de grupo com os quais nos relacionamos variam de acordo com as peculiaridades familiares e individuais. O que isso significa na prática? Que se a sua família, por exemplo, for uma família evangélica, normalmente você vai fazer parte de algum grupo ligado à igreja, como, por exemplo, a escola bíblica dominical, que a maioria dos jovens evangélicos frequenta, certo? Se você nasce em uma comunidade quilombola, você vai fazer parte de um grupo quilombola e você tem uma identificação étnica. Assim como os indígenas que nascem dentro de uma comunidade. Vamos ver mais exemplos de grupos aí. Temos também as bandas, muitos jovens formam bandas de rock, bandas de forró, de acordo com o seu gosto musical, com as suas companhias. Temos grupos de dança, olha aí, principalmente pessoal aí de Parintins, de Manacapuru, existem muitos grupos de dança. Temos os times de futebol, que também vão unir as pessoas, os times de vôlei, enfim, vários grupos de acordo com o quê? De acordo com o local em que você vive, de acordo com o seu interesse, de acordo com as características da sua família. E o que a gente quer colocar aqui? Vamos ver aqui um exemplo de grupo do meu lado. E o que a gente quer colocar com esses grupos? É que o que você é, como você vê o mundo, vai ter muita influência dos grupos dos quais você faz parte. Você é a mistura de todos os lugares que você frequenta, de todas as pessoas com as quais você convive. E isso, é claro, vai determinar o seu olhar sobre o mundo e, consequentemente, vai influenciar na construção do seu projeto de vida. Lembrando, tá, gente, que o projeto de vida ele existe para você se identificar, para você se conhecer, para você planejar o seu futuro. E você pode fazer esse planejamento pautado aí em vários sonhos, certo? Em vários projetos. Não há um modelo estanque, não há um modelo engessado. O que a gente está procurando aqui é fazer você se conhecer para poder construir um projeto de vida que te traga sucesso e que te traga felicidade e satisfação. Prosseguindo, vamos ver aí. Há quem defenda que somos a média das 5 pessoas com as quais mais convivemos. Embora essa afirmação não seja comprovada cientificamente, é perceptível que somos influenciados pelo nosso meio. A família e os grupos com os quais convivemos são importantes para a formação da nossa identidade. Mas é claro que esse não é um fator determinante, tá, gente? Não é porque a família segue, por exemplo, determinada religião, toma determinadas atitudes que são consideradas aí impróprias, por exemplo, não vou me aprofundar nesse assunto, que todos os membros daquela família têm que seguir aquele padrão de comportamento, certo? Isso não é um fator determinante. Agora, o que acontece? Tem, sim, grande influência sobre a nossa vida. É tanto que olhem aqui para mim. Quantas vezes aí os jovens não têm esse enfrentamento com os pais? A questão das companhias. Escolha melhor suas companhias, meu filho. Vejam bem que até existe um versículo bíblico que diz, eu não vou falar aqui fielmente, mas que as más companhias, elas vão corromper os bons costumes. Então, o que significa? Que milenarmente o homem já sabe dessa influência dos grupos sobre o indivíduo. O quanto as pessoas que a gente convive, elas vão ter aí sim um fator de influência nas nossas escolhas, na nossa forma de pensar. Então, por isso, gente, é importante que a gente escolha bem com quem a gente vai aí compartilhar o nosso tempo, compartilhar as nossas ideias, compartilhar os nossos sonhos. Certinho? Então, vamos continuar aprendendo aqui sobre essas companhias. O processo de formação da sua identidade pode se prolongar por toda a vida ou se fixar em valores estabelecidos ainda na
A adolescência. Vamos lá, vamos conversar sobre identidade. O que é a identidade? A identidade, gente, é aquilo que faz eu me reconhecer como Isabel. E é um fator complexo, por quê? Porque eu sou Isabel, que me reconheço enquanto uma mulher negra, pelos meus traços físicos, me reconheço enquanto nordestina, professora de história e uma série de fatores que vão compor aí a minha identidade. E notem como isso tem muito a ver com o grupo que me cerca. E é importante a gente pensar sobre a identidade, porque nós temos que identificar, reconhecer e ter orgulho dessa identidade. Você não pode ter vergonha da sua origem, vergonha do seu tom da pele, vergonha de onde você veio, vergonha das coisas que fazem você ser você. E para evitar isso, é preciso que a gente leia, é preciso que a gente estude, é preciso que a gente conheça. Esse também é um dos papéis do nosso projeto de vida, fazer você se conhecer, não só como indivíduo, mas nesse conjunto, nesse todo aí, dentro do seu grupo, dentro da sua comunidade. E a gente sabe que, a partir do momento que eu estou em um grupo, nós vamos ter que lidar com a incrível, difícil, polêmica arte da convivência. Vamos lá? E a convivência? Conviver é uma arte, às vezes prazerosa, às vezes difícil. Nem sempre podemos escolher com quem conviver, de forma que nos vemos em situações em que devemos administrar as diferenças, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Diferenças religiosas, ligadas a opiniões políticas, torcidas rivais, discussões triviais, não raramente acabam em tragédias. O que fazer? Olha só, gente, parece brincadeira, mas se vocês derem um Google aí, vocês vão ver duas vizinhas que brigaram e uma acabou matando a outra porque uma delas corrigiu um erro de português. A discussão chegou em um nível que uma sentiu tanto ódio que matou a outra. Gente, a convivência é difícil, é um dos nossos maiores desafios do cotidiano. Eu costumo sempre dividir as minhas turmas em grupo, principalmente quando eu estou trabalhando ali com o 6º ano. E eu não deixo eles se escolherem. Eu vou lá e digo fulano com cicrano, com beltrano e tal, e tal, e tal, e divido. Gente, mas é batata, porque eu já faço isso propositadamente. É batata. Toda vez que terminei de dividir os grupos, lá vem o beltrano. Professora, eu não quero trabalhar com cicrano. Vou mudar de grupo ou vou fazer o meu trabalho sozinho. Aí eu olho bem no olho dele e digo, fulano, o trabalho é em grupo, você não vai fazer sozinho. E você vai fazer com cicrano sim, porque na vida você não vai conviver só com quem você quer. Você vai ser obrigado a conviver com várias pessoas com opiniões diferentes da sua, um jeito de pensar diferente do seu, um jeito de viver diferente do seu, e você vai ter que dividir o mesmo espaço com elas. Então, por isso, você não vai mudar de grupo, vai fazer o seu trabalho e vai ficar sem nota. Eu já estou trazendo aí para ele essa reflexão, certo? É claro que lá no meu cotidiano, lá na minha casa, eu levo quem eu quero, gente. Eu convido os meus amigos. Mas não é assim, por exemplo, quando você vai para a escola, quando você vai para o trabalho, você já não tem esse direito de escolher as pessoas com as quais você vai conviver no trânsito, enfim, nos mais diversos lugares. E você vai ter que exercitar a arte da convivência. Inclusive, a professora Isabel tem que avançar muito nesse sentido, reconheço. Como é que a gente pode melhorar essa convivência? Vamos lá? A gente tem que conhecer, interagir com pessoas diferentes, dialogar e respeitar. Essas são as possíveis soluções. Não somos obrigados a concordar com algumas pessoas ou nutrir simpatia por elas, mas somos obrigados a respeitar. Nossa Constituição, no artigo 5, vai garantir o direito à liberdade, expressamente mencionado aí no seu preâmbulo. Então, gente, a Constituição ela vai garantir, a nossa lei máxima vai garantir que eu tenho o direito de escolher a minha religião, certo?
de escolher o meu time, enfim, eu tenho liberdade para fazer as minhas escolhas. E o fulano do meu lado também tem a liberdade dele. Isso significa que ele pode fazer escolhas bem diferentes das minhas, escolhas com as quais eu não vou concordar, seja no quesito política, seja no quesito religião, certo? Nas redes sociais, quantas vezes você não está ali na sua rede social e você vê uma pessoa se expressando, aí você lê toda a mensagem, meu Deus, que absurdo! Como é que o fulano pensa isso? Como é que o fulano fala isso? Mas é o fulano, é a opinião do fulano. Então, se ele não estiver ofendendo ninguém, se ele estiver apenas se expressando, cabe a você respeitar, embora você não concorde com uma linha, com uma vírgula, certo? E como eu coloquei, é preciso que a gente conheça. Quantas vezes a gente fala daquilo que a gente não sabe? Quantas vezes isso faz com que a gente não se coloque no lugar do outro, não tenha empatia e a gente emita opiniões baseado aí na nossa ignorância, gente. Nós vemos aí essa intolerância no dia a dia, principalmente ligada à religião e à política. Tanto que há um ditado, né, que política e religião não se discute. E não raras vezes isso acaba em tragédia, porque esses são campos da nossa vida que levam a paixões, fazem parte aí das nossas escolhas mais íntimas. Por isso que acabam por despertar essas contendas. É preciso que a gente entenda ao máximo possível o posicionamento do outro, escute, tente entender para a gente manter os nossos posicionamentos, é claro, né? Ou repensar, se for o caso, a gente está sempre aí em constante aprendizado, em constante mudança, mas é preciso que a gente se incline a isso para que a gente estabeleça uma boa convivência. Continuando as nossas ideias. No entanto, o que a gente vê? A gente vê aí diariamente episódios de violência ligados ao ódio extremo, ocasionado pela não aceitação das diferenças, conhecido como intolerância. O que é a intolerância? É uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões. Gente, existe um campo da ciência, uma ciência, né, que se chama antropologia cultural. E a antropologia cultural, ela estuda o homem em sociedade. E um desses antropólogos, chamado Roque de Barros Laraia, ele tem uma teoria muito interessante. Ele diz que todos nós, seres humanos, somos uma espécie de celular. E nós somos equipados para receber 1000 chips. No entanto, a gente recebe apenas um. Além desse chipzinho, a gente tem aí uma lente. E é através desse chip, dessa lente, que a gente enxerga o mundo. E o mundo é muito grande, existem muitas diferenças culturais, mas eu enxergo o mundo a partir do meu chip, a partir da minha lente. O que isso significa na prática? Significa que eu vou ver o mundo a partir da minha religião, a partir da minha língua, a partir do lugar em que eu nasci e cresci. Tudo isso vai determinar a minha opinião sobre o mundo. E é claro que se a pessoa nasceu em um lugar diferente do meu, ela tem uma religião diferente da minha, ela tem uma língua diferente da minha, ela vai pensar diferente de mim, certo? E é isso muitas vezes que vai trazer aí esse atrito, porque a gente não aceita, a gente tem uma tendência a não respeitar. A gente tem uma tendência cultural a achar que o nosso é que está correto, o nosso é que está bom e o do outro nunca vai estar à altura. Então é preciso que a gente estude e trabalhe isso, certo? E falando nesse mundo da convivência, nesse mundo da intolerância, nesse mundo de achar que eu devo, que eu posso falar tudo que eu acho das pessoas, né, a respeito dos seus posicionamentos, de um modo geral, a gente tem aí a internet. A internet
que tem sido palco constante, gente, de práticas de preconceito, de intolerância, de violência. A gente sabe que a violência acontece de várias formas, né? Inclusive, a gente tem aí a violência verbal, né? E a partir do momento que eu vou lá na rede social do outro, ofendo, lembra do exemplo do texto que eu trouxe aqui dentro da aula? A pessoa escreveu um texto enorme, emitindo a opinião dela, eu vou lá e digo, você é burro, você não sabe pensar direito, porque você está expressando isso e tal. Vou lá e coloco um monte de ofensas à opinião da pessoa só porque ela pensa diferente de mim. Então, eu já estou trazendo aí uma contenda, já estou colaborando para esse espaço da internet ser esse espaço aí de brigas, esse espaço belicoso, como a gente fala. Vamos lá. E um dos fatores que faz a internet ser um dos principais palcos aí desses constantes preconceitos vindo à tona é que as pessoas têm a sensação de estar protegidas do olhar do outro. Elas acham que estão protegidas ali pelo anonimato e que isso vai dar licença para elas expor opiniões que machucam e humilham as pessoas. Principalmente, gente, aquelas ligadas a grupos étnicos ou comunidades que estão fora dos padrões normativos de comportamento. Como é que se dá isso, professora? Vamos lá, vamos ver aqui os padrões normativos. Padrões normativos de sexualidade. Homem, mulher, certo? Então, a gente sabe que existem pessoas que têm aí escolhas diferentes, né? Normalmente, essas pessoas, ao se colocarem, ao expor a sua orientação sexual, elas são alvo de ofensas nas redes sociais, no cotidiano, enfim, mas principalmente nas redes sociais, né? Outro caso, por exemplo, nós sabemos que nós temos aí os padrões de beleza. Então, quando uma mulher está fora daqueles padrões de beleza, por exemplo, um homem também está fora desses padrões de beleza e ele coloca fotos nas redes sociais, fotos de biquíni, fotos de sunga, fotos ali de bem com seu próprio corpo, né? Uma foto que ele achou bonita, embora o outro não ache, muitas pessoas acham que tem a licença de ir lá e realizar uma série de ofensas para aquela pessoa. E qual é o motivo? Ele está fora dos padrões, ele devia querer se jogar da ponte e não está ali fazendo fotos e colocando na internet. Então, as pessoas têm uma tendência a não aceitar e a criticar essas pessoas que estão fora dos padrões. E sabe o que é mais incrível? É que muitas vezes as pessoas que criticam também não estão dentro desses padrões. Porque especialmente os padrões de beleza, eles são quase inalcançáveis, gente, certo? E a gente está falando aqui de convivência, a gente está falando da importância do meu grupo, na formação do eu, que eu tenho que escolher bem as pessoas com as quais eu vou conviver, com as quais eu vou dividir a minha vida, e que nem sempre eu posso escolher essas pessoas com as quais eu vou conviver, então eu tenho que aprender a exercitar a minha tolerância, certo? E o que a gente tira disso tudo? Qual seria aí o resumo do que a gente está expondo até agora? Vamos lá? Agir com cidadania, valorizando a dignidade humana, é um dos caminhos para a construção de uma sociedade mais harmônica. Gente, nós precisamos de harmonia. Existe uma frase bem batida que fala que o direito do outro começa onde termina o meu. É importante a gente pensar nisso, pensar nos limites, pensar no que eu estou falando. É muito comum a gente ofender as pessoas sem a intenção, né, em algumas vezes, mas é importante que você reconheça, poxa, fulano, que pena que eu te magoei, eu não tive essa intenção, me desculpe, por favor, eu não vou repetir, porque isso é respeito. A partir do momento que o outro está falando que aquilo machuca, você tem que entender que se não machuca, você machuca o outro, que cada um de nós, mais uma vez usando frases batidas, cada um de nós é um universo. E esse universo precisa ser respeitado para que a gente chegue aí a uma convivência harmônica, certo? Lembrando que tudo isso faz parte
da construção do seu eu, desse seu eu que está buscando aqui um caminho de plena realização com o nosso projeto de vida. Por último, eu quero dizer que é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Já estou ansiosa para o nosso próximo momento de aula. Um beijo grande para todos e até a próxima, se Deus quiser.